Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Lupax, Palavra de Vida deste domingo. Hoje estamos aqui então para celebrar juntamente com toda a igreja essa palavra que nos foi dada hoje na festa da apresentação do Senhor. O Filho de Deus, nascido no Natal para nós, encarnado, o Verbo de Deus que foi hoje apresentado no templo a todos aqueles que querem abrir-se a essa graça de receber esse Salvador em sua vida. A família de Nazaré, cumprindo tudo aquilo que estava na regra, na lei, apresenta então seu filho, para que ele então inicie a sua caminhada, inicie todo o seu estar no mundo de forma plena conosco. E claro, o nosso programa nós então vamos rezar aquilo que essa palavra vai nos tocando e vai nos colocando para vivermos verdadeiramente o nosso cotidiano pautados na vontade desse Deus que encarnou, que está no nosso meio e que quer fazer da minha vida e da sua uma vida diferente. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa e já vá rezando com essa canção. Que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Eliana Ribeiro, tu és o centro da minha vida. Então vamos lá, juntos iniciarmos então o nosso momento. Vou colocar aqui um canto gregoriano para que a gente possa então criar já essa ambiência de oração, esse momento onde nós vamos beber mais ainda dessa palavra que foi hoje refletida por nossos sacerdotes em suas missas, em suas celebrações, para que essa palavra possa cada vez mais se fazer presente na nossa vida e fazer com que a minha casa e a sua sejam casas que pertençam cada dia mais ao Senhor. Alimentados que fomos na Eucaristia que participamos hoje, queremos então confirmar ao Senhor que essa palavra possa nos trazer cada vez mais, um detalhe de sabedoria para o nosso cotidiano. Você está então no nosso programa Lupax, Palavra de Vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui agora, vai chegando, já manda esse aviãozinho para mais pessoas, para convidar mais pessoas. Se você está passando aqui também depois, já curte, comenta, compartilha essa dinâmica aqui dessas redes. E se você também está acompanhando nesse programa de forma muito específica, através do nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a curtir, compartilhar e, acima de tudo, se inscrever. Nós temos a meta, então, de bater a meta de 1.000 inscritos esse ano. Já somos 600. Então, eu te convido agora no YouTube, a se inscrever, a compartilhar esse conteúdo. E vamos lá. Como eu dizia, hoje a igreja, ela celebra a apresentação do Senhor. Como você sabe, aqui no nosso programa, Lupax Palavra de Vida, a intenção não é refazer uma homilia para você, mas é trazer com certeza alguns detalhes importantes que nos colocaram para rezar nesse dia, E que vai também nos alimentando a atitudes verdadeiras de transformação da nossa vida. Eu e você precisamos ter muito claro na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente e coração, que nós somos chamados a mudar de vida, a mudar de atitude. E toda a liturgia que nós participamos, ela é esse convite do próprio Deus, que nos acolhe no seu templo. Mas ao final da missa, nós somos enviados para uma missão. E ao sermos enviados, cabe a mim, a você, meu irmão, minha irmã, comprometidos com a palavra que bebemos da homilia do sacerdote, comprometidos com aquilo que ouvimos, das leituras que foram proclamadas, chegar em casa e entender que é nesse ambiente, e também mais tarde no ambiente do trabalho, amanhã, que eu e você somos convidados a sermos sementes do Verbo no meio das pessoas. Uma palavra, um gesto, uma atitude. A nossa presença como cristãos católicos deve então gerar nos lugares onde estamos vida nova. É sobre isso o nosso programa Lupax, Palavra de Vida. Que eu e você possamos então beber, embebidos dessa palavra, ruminando ainda essa palavra que vivenciamos na Eucaristia, nós possamos perceber ainda onde Deus vai nos chamando de forma muito concisa a fazermos então essa metanoia, essa mudança de vida.
de atitude, de gestos. E na primeira leitura de lá do profeta Malaquias, da profecia de Malaquias, nós vemos, né, como dizíamos, que Deus confirma sempre o seu amor para conosco. E a forma que Deus tem, então, de confirmar plenamente esse amor por nós é enviando o seu próprio Filho. É Ele mesmo habitando no meio de nós. 40 dias atrás, nós celebrávamos o Natal. O Deus que se encarna. Hoje Ele humanamente é apresentado por seus pais no templo, cumprindo e nos dizendo, olha, é preciso cumprir aquilo que precisa ser cumprido, enquanto lei, enquanto ordenamento, enquanto realidades do mundo. O cristão, ele é chamado a viver nessa realidade do mundo, ser uma semente de esperança, com suas atitudes, volto a dizer, com tudo aquilo que ele vai fazendo no seu cotidiano. E a pergunta é, será que eu e você temos tido essa atitude? Será que eu e você temos nos comprometido, de fato, com essa realidade onde o Verbo se faz presente na minha vida e as minhas atitudes revelam o Verbo para quem está próximo de mim? E claro, quando nós sinalizamos essa reflexão, essa meditação, eu e você temos clareza que não somos flor que se cheire. Eu costumo dizer isso nas minhas pregações. Eu e você não somos flor que se cheire, e Deus sabe de tudo, do meu coração e do seu. Deus sonda as nossas palavras, tudo. O que é que nós escondemos de Deus? Até o fio do cabelo nosso está contado por Deus. E por isso, mais ainda, somos convidados a, nessa intimidade, nessa clareza com o Senhor, dizer, Senhor, transforma a minha vida. Que essa palavra que eu tive hoje, né? Esse Senhor, ele vai vir. Quando ele vir, ele vai causar toda uma movimentação, como Malaquias vai dizer, né? A presença desse Salvador, a presença desse Senhor no nosso meio vai causar presença diferente, uma realidade diferente. Quando ele diz assim, ele o que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir quando ele aparecer? Olha que bonito, não sei se você percebeu isso. Quando um cristão, e aí mutatis mutandis, né, claro, quando um cristão chega, as estruturas, como dizia meu amigo Padre Jorge, as estruturas se abalam, os lugares mudam. Se você chega nos lugares onde não tem ainda a presença de Deus, e esse lugar não se transforma, alguma coisa tem no nosso cristianismo. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo com todas as nossas intempéries, nós somos convidados a sermos uma presença diferente. Não para ser melhor do que ninguém, mas para transformar as realidades e deixá-las melhores. Essa é a presença do cristão. Assim como esse Senhor que veio, que se faz presente e jamais vai passar despercebida a presença do nosso Senhor, assim também somos nós. Que a minha presença e a sua presença nos ambientes que nós estivemos não se passe à toa. Não porque eu e você não chegamos nos apresentando, né? Querendo o seu bonzão e a bozoa. Não é sobre isso, não. É sobre os nossos gestos, a nossa postura, a nossa fala, as nossas palavras, enfim, o nosso acolhimento, o nosso cuidar do outro, seja diferente. Não existe cristianismo de mentira. Não existe cristianismo sem transformação, sem mudança. Se você está esperando esperando viver um cristianismo sem mudança, alguém está se enganando aí nesse caminho. Ora, e devemos ter clareza que não pode ser uma realidade da qual a gente chama, né? Um extremismo. Não é isso não. É um desejo paulatino de verdadeiramente estar no caminho de Deus, no caminho que me leva às coisas do alto, no caminho que me leva às atitudes e ao querer imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele impacta os lugares em onde ele se faz presente. Não existe essa historinha de que, Deus me ama, Deus me acolhe como eu sou. Essa semana eu fazia essa leitura, não lembro aonde, mas dizia que Deus, se eu não me engano foi em Provérbios, aliás, foi em Eclesiastes, na Lécio Divina, fazendo com minhas filhas e minha esposa.
né? Então nós estamos lendo o livro de Eclesiástico. Então o livro de Eclesiástico, lá no capítulo 5, se eu não me engano, não lembro o versículo agora, mas ele vai dizendo, né? Deus é misericórdia, plenamente misericórdia, mas ele é um Deus que se ira, um Deus que se volta contra aquele que vive uma vida de pecado e vive se enganando, e vive querendo enganar até o próprio Deus. Acorda, meu irmão, acorda, Luciano. Quando eu falo para mim também. Nada está escondido diante de Deus. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, até quando você vai viver uma vida e um cristianismo de enganação? Um cristianismo sem a vontade verdadeira e desejo verdadeiro de viver uma plena conversão. Eu e você devemos ter essa clareza. Não dá para viver a mesma vida. Não dá para fazer as mesmas coisas quando eu encontro o Senhor. Porque quando ele chega, ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Olha, que bonito. Será que eu tenho me deixado refinar pelo Senhor como ouro e como prata? Que nós possamos então, diante dessa palavra do profeta Malaquias, tomar ela para a gente. E a gente se colocar cada dia mais. O Senhor me lapida. O Senhor faz de mim, me purifica como a prata e como ouro. O Senhor faz de mim um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, esposa melhor. É nisso, meu irmão, que nós devemos então acolher essa palavra neste dia. E o Salmo 23 vai dizer: o Rei da Glória é o Senhor onipotente, ó portas, levantai os frontões, levai-vos em mais antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Que nós possamos abrir os portões da nossa casa, do nosso coração, para que o Rei da Glória possa habitar. Deus não vai arrombar os nossos corações. Deus não vai arrombar a minha mente, as minhas atitudes. Deus vai querer de mim um aceitar, um querer viver uma vida nova. E volto a dizer, não existe cristianismo sem conversão, não existe conversão sem essa abertura dessas grandes portas da minha vida para que Deus possa entrar. Abrir as portas da minha casa para que Deus possa entrar. Abrir as portas do meu empreendimento, do meu trabalho, para que Deus possa entrar neste meu dia de trabalho e possa fazer o renovo que Ele quiser realizar nesse lugar. É sobre isso, né? E na segunda leitura nós vamos ver a carta de São Paulo aos Hebreus, onde vai dizer: irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, a morte é de certa forma, né, era de certa forma, antes de Jesus, um trunfo do inimigo. A morte era um trunfo do inimigo, mas Jesus veio purificar toda essa realidade. A morte para nós que somos cristãos não é mais o fim. Há uma vida, há uma glória eterna da qual eu e você buscamos na nossa vida terrena. A nossa vida pertence ao Senhor da glória. A nossa vida precisa ser transformada por esse Senhor da glória. Eu preciso deixar os portões da minha vida se abrir para que este Rei da glória possa entrar. É sobre isso. Não existe uma adoração verdadeira a Deus sem colocar-me todo inteiro para ser transformado por Ele. Sem colocar-me todo inteiro para ser trabalhado nessa minha vida, porque a morte não será o fim, porque a vida eterna me aguarda. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, será que a sua vida, a dinâmica da sua vida tem buscado a vida eterna? Será que suas atitudes, as minhas atitudes têm me levado à vida eterna? Se eu morrer hoje, será que eu alcançarei a vida eterna? Sabendo que a morte não é definitiva, mas a morte também é um processo, ou para a salvação ou para a condenação. E eu tenho agora, eu e você temos agora, neste dia, nesta hora, neste momento que você escuta essa pregação, nós temos a possibilidade de dizer: Senhor, a minha vida quer pertencer unicamente e exclusiva a você, meu Senhor. E então é dentro dessa realidade, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados a viver essa abertura ao Senhor. Não existe cristianismo, volto a dizer, sem conversão.
Não existe catolicismo sem conversão. Não existe mudança de vida, mudança de atitude sem que eu e você dê licença para que o Senhor habite nos nossos corações. E isso tudo, volto a dizer, com muita sinceridade. Você precisa ser muito, muito verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros conosco. Eu costumo dizer sempre, não somos flor que se cheire. Você sabe que você não é flor que se cheire. Eu sei que eu não sou flor que se cheire. E Deus sonda o meu coração e o seu, e Ele quer transformar esse homem e essa mulher aí, ó, que está muitas vezes duro, resistente, viciado em algum pecado, viciada em algum pecado. Quando é que Deus vai ter a graça de ter plenamente a minha vida e a sua? E eu falo assim porque, de fato, se nós não buscarmos viver uma vida reta, todos os dias a porta larga está aí, nos convidando para viver essa vida larga. Essa vida fácil, né? Não existe cristianismo fácil. Não existe cristianismo sem uma comunicação verdadeira de um amor que é expressado em atitudes de mudança, em uma vida verdadeiramente voltada para as coisas do alto. Então somos convidados nessas leituras de hoje, né, a fazer essa realidade. Meu irmão, minha irmã, você está no programa Lupax Palavra de Vida, esse programa do Grupo Lupax, que aqui com você também nos colocamos para rezar e matutar. Matutar é a palavra, né? Matutar, ruminar essas leituras que nós somos embebidos hoje na Santa Missa em que participamos. E como Deus é rico em detalhes, a gente então para se alimentar cada vez mais dessa palavra, que com certeza traz detalhes grandiosos para a nossa caminhada. Tá bom? Então vamos lá. O Santo Evangelho de hoje, de Lucas 2, 22 a 40. Nós vamos ver Jesus apresentado no templo por sua mãe, Maria, e por seu pai, José. E aqui, duas realidades nos chamam bastante atenção. Um homem e uma mulher que elevam a sua missão a esta grande graça de apresentar o seu filho a Deus. Ora, se a Sagrada Família de Nazaré apresentou a sua casa, o seu filho a Deus, a pergunta para mim e para você é: será que nós estamos com a nossa vida, com a nossa busca de Deus, apresentando o reino de Deus para os nossos filhos? Porque se nós negligenciarmos essa vivência, o mundo vai apresentar outra coisa, tenha certeza disso. O mundo vai apresentar as coisas do demônio, que são muito lindas, muito belas, muito gostosas, mas que levarão a nossa casa para o lugar da morte, o lugar onde há choro e ranger de dentes. E a nossa casa, eu e você devemos repetir hoje, nessa hora: a minha casa pertence ao Senhor. Eu te convido, digita aí, vá, comente aí agora: a minha casa pertence ao Senhor. É essa realidade que eu e você abraçamos hoje, nesse domingo, nesse dia em que nós consagramos ao nosso Deus a nossa vida, onde nós santificamos o nosso dia de domingo, o dia Dominus, o dia do Senhor, foi glorificado, né? Nós glorificamos a Deus. Deus também nos dá a graça especial hoje na Santa Missa. E essas palavras devem permear o meu desejo de viver uma vida nova e de apresentar a minha casa a essa vida nova. Como a família de Nazaré assim o fez. A família de Nazaré é para nós, sim, o paradigma, é para nós o parâmetro de uma vida apresentada, de uma vida entregue a Deus. Será que a sua vida, será que a minha vida tem se assemelhado a esta família? A Sagrada Família de Nazaré? Essa é a família desejada por Deus, homem e mulher unidos em Cristo, surgindo daí filhos, para que esses filhos se tornem verdadeiras flechas, aguçadas por nós, treinadas por nós para servir ao Senhor. Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, hoje assumamos essa realidade para a nossa vida. E um segundo momento, no Evangelho de hoje, nós vemos então a pessoa de Simeão. E aqui nos chama a atenção que Simeão foi movido pelo Espírito Santo para viver essa experiência de encontrar verdadeiramente a promessa de Deus que foi ali então encontrada no templo. E deixai agora o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram vossa salvação, conforme prometestes, ó Senhor.
E aqui me chama muita atenção quando eu leio esse evangelho, que é a sensibilidade de Simeão ao mover do Espírito. Será que você tem se deixado mover pelo Espírito? Será que o Espírito Santo de Deus encontra em você, em mim, a abertura necessária para que ele seja ouvido, escutado, para que ele sensibilize a nossa mente, o nosso coração, para nos movermos e falarmos e colocar a nossa vida para Deus? Essa é a realidade que posta também no Evangelho de hoje. Que eu e você possamos ser novos Simeões nessa vida e possamos colocar a nossa casa diante do Senhor. Que possamos então colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos então dar um intervalo, vai curtindo então essa canção, eu já volto já. Te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Falou, meu irmão, falou, minha irmã, estamos de volta então. Vamos juntos continuar e finalizar o nosso programa Lupax Palavra de Vida. Os meus olhos de ti. Vamos lá. E o Santo Evangelho, então, como eu dizia, Simeão é essa figura, né? Uma figura que, iconicamente, vai nos convidando a isso, a perceber se eu e você vivemos essa dinâmica de colocar a nossa vida atenta aos movimentos do Espírito Santo em nossa vida, ao que o Espírito Santo vai nos inspirando. Eu preciso abrir a minha vida para ser uma vida de oração, de intimidade com Deus, a ponto de, como Simeão, me deixar mover pelo Espírito Santo e não pelas minhas vontades e conveniências. Porque também é outra coisa, viu? Nós podemos muitas vezes viver um cristianismo de conveniência. Eu como diácono posso ver conveniência, o padre pode ver de conveniência, o bispo pode ver de conveniência, o coordenador pode ver de consciência, o fiel pode viver de conveniência, e assim nós vamos empurrando com a barriga e os problemas vão aparecendo, as realidades sociais elas vão sendo maculadas por tantos males, por tantas ideologias. E por que será? Eu costumo dizer, algum cristão não está fazendo verdadeiramente a sua parte. Algum cristão não está verdadeiramente vivendo uma vida verdadeiramente abrasada pelo Espírito Santo e se deixando transformar pelo Espírito para viver uma vida nova em Jesus Cristo. Por isso o mal muitas vezes tomando conta, porque o bem não se fez para ele. O mal não é uma força equiparada ao bem, né? Ele só entra porque o mal só entra em qualquer ambiente, qualquer situação, em qualquer realidade humana, porque o bem deixou de se fazer presente. Porque o mal não tem força por si só. Mas se nós deixarmos, ele vai tomando lugar. Então essa reflexão me veio muito forte, né? Simeão que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E à medida que ele se deixa conduzir, ele vai então experimentando as glórias que Deus vai mostrando para ele. E ele teve a graça de ver a grande glória de Deus, que foi o próprio Deus habitando nesta terra e apresentado no templo para o povo. É sobre isso. E ao mesmo tempo nós vemos a figura de Ana.
aquela profetisa que ali estava e que começou a falar com muita alegria desta grande realidade que estava acontecendo plenamente agora. A salvação de Deus tinha se instaurado de forma verdadeira. Era real. O Filho de Deus estava ali presente e Ana, movida pelo Espírito, também percebia e sabia que ali havia a confirmação de nosso bom Deus para ela. Então, que eu e você possamos assumir verdadeiramente esse lugar de nos deixarmos mover pelo Espírito Santo, para que a nossa vida se torne cada vez mais uma vida que ajuda outras vidas a encontrar também o Rei da Glória. Como Ana e Simeão, que possamos apresentar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes a nossa vida, né, de cristãos, e alguns cristãos por aí, vai apresentando muito mais outras coisas, muitas contradições, e dizendo que é cristianismo, e dizendo que é acolhimento, e dizendo que é mudança de vida, e dizendo que é assim mesmo. Não. Volto a dizer, onde o cristão chega, onde o cristianismo chega, tem que haver mudança. Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de palavra, mudança de postura. Física, esteticamente, mas também aqui dentro, onde só Deus sonda. Senão corremos o risco de viver mentira. Corremos o risco de sermos fariseus. Né? Então esse convite hoje é feito para nós, né? E outra coisa que nos chama aqui a atenção e nos faz rezar foi o versículo 40, lá no finalzinho, diz assim: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Olha só que riqueza existe nesse único versículo aqui, finalizando o evangelho hoje do nosso programa Lupax Palavra de Vida. O menino crescia e tornava-se forte, ou seja, Deus se fez homem e habitou no meio de nós, e como homem experimentou tudo da nossa condição humana, não pecado, mas ao viver essa experiência humana, não pecado, Jesus foi vivendo também esse paulatino crescimento, onde a sua missão foi sendo desvelada para ele paulatinamente, porque humanamente, totalmente homem, totalmente Deus. Isso é muito bonito de ver. O menino crescia e tornava-se forte. E trazendo para a nossa vida, será que nós estamos numa itinerância? Será que nós estamos em uma caminhada onde nós estamos crescendo também como o menino Jesus? Será que nós estamos nos tornando cada vez mais fortes em Jesus? Será que nós estamos nos enchendo cada vez mais de sabedoria? Isso não vai acontecer na nossa vida de um dia para a noite. O que eu gosto dessa passagem aqui é isso, o processo. A minha vida e a sua vida é uma dinâmica de processo em Jesus. Eu vou me melhorando, eu vou me entregando ao Senhor, eu vou me quebrantando, eu vou sendo quebrantado pelo Senhor, eu vou fazendo de minha vida uma vida nova a cada dia, a cada hora, a cada encontro que eu vou tendo com as pessoas, a cada encontro que eu vou tendo comigo mesmo, com minhas mazelas, eu vou colocando diante do Senhor e pedindo que esse Senhor vá transformando. Eu vou bebendo da palavra na Lécio Divina todos os dias da minha vida, eu vou participando da Santa Eucaristia, eu vou adorando esse Senhor, e aí a minha vida, nesse processo contínuo de transformação e de conversão, ela vai se enchendo das graças de Deus. É sobre isso. Eu e você somos convidados a viver esse processo de conversão. Você topa, meu irmão, viver hoje esse processo de conversão? Você quer viver esse momento de conversão? Você quer viver esse processo? A sua casa quer viver esse processo? Você coloca a sua casa para viver esse processo de conversão? Se você é homem, você precisa usar verdadeiramente esse lugar seu de sacerdote dessa sua casa e apresentar ao Senhor a sua família. Como São José fez hoje, apresentou o seu filho, a sua casa ao Senhor. Se você é mulher, você é mãe, você precisa, como rainha desse lar, apresentar ao seu esposo, apresentar os seus filhos, apresentar a sua casa ao Senhor, como Nossa Senhora assim fez nesse dia. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos, então, embebidos dessas palavras, viver uma semana agraciada na presença do Senhor. Que eu e você possamos verdadeiramente partir para essa missão dessa semana. Segunda-feira, amanhã,
e nós possamos então nos colocar na presença desse Deus e dizer: Senhor, faz de mim uma vida nova. Senhor, que a tua palavra ela seja luz para esse caminho que eu vou trilhar a partir de amanhã, a partir de agora na minha vida. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, esse foi o nosso programa Lupax, Palavra de Vida de hoje. Você está então no grupo Lupax, aqui na Lupax Diaconia Digital. Eu quero te convidar então a clicar no link da bio e conhecer também a nossa loja online. Nós temos aí também a nossa loja de desenvolvimento pessoal. Nós temos todos os nossos produtos voltados para que você possa aprender mais sobre o cristianismo, aprender teologia, aprender filosofia, livres, produzidos aí por nossos irmãos dos Arautos do Evangelho. Né? Homens que estudam, homens que se colocam para trazer o melhor para nós cristãos e para você leigo que quer entender cada vez mais a sua fé. Este é o momento, usar dessas facilidades da internet para continuar a sua formação permanente. E se você é família também, você sabe das agruras que nós estamos vivendo como famílias. E precisamos então beber de novos conhecimentos, do próprio conhecimento da palavra, de conhecimentos que possam nos ajudar a viver também a nossa missão cotidiana na nossa comunidade e também mudar as nossas atitudes, mudando também as nossas emoções. Eu e você temos traumas que foram colocados desde o ventre materno, do 0 ano até os 12. E será que você está vivendo hoje uma repetição daquilo que seu pai e sua mãe vivia? É sobre isso que nós falamos aqui. Nós estamos aqui trazendo para você, nos nossos produtos, nos nossos treinamentos, nas nossas imersões aqui dentro da Lupax Diaconia Digital. Então, desde já fica o convite a você seguir todos os perfis da Lupax, né? Siga agora todos os perfis da Lupax que você encontra aqui no Instagram e, claro, venha ser transformado, agraciado com conhecimento que vai te ajudar a mudar a mentalidade, a mudar as suas emoções, melhorar, para que sua família não seja mais uma família vítima da ansiedade, mais uma família vítima da depressão, da síndrome do pânico, de tantas realidades que estão assolando aí as nossas famílias, para que sua família seja cada dia mais fortalecida também, porque você começou a se autoconhecer como homem, como mulher da sua casa e vai poder conduzir melhor os seus filhos, tá bom? Então eu sou o diácono Luciano Almeida, da Arquidiocese de São Salvador, hoje atualmente residente em uma outra diocese, e quero então te convidar a cada dia mais estar conosco aqui na Lupax, na estrutura digital da Lupax, tá bom? Então, se você está no YouTube, não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, compartilha com seu grupo aí de WhatsApp para que mais pessoas possam se inscrever e também aproveitar dessas reflexões e poder rezar no seu cotidiano. Um forte abraço, Deus te abençoe e fique agora com a canção aqui com a nossa irmã Eliana Ribeiro, Tu és o centro da minha vida. Vamos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, glorifique a Deus com a tua vida. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe na sua jornada. Amém. E proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.